Boa tarde a todos. O meu grupo é composto por mim, Kelly Claire, pela Rafaela Polo e a Giovana Zacarias. Nós vamos apresentar para vocês hoje o seminário referente à fitoterapia, da disciplina de fitoterapia e homeopatia, do professor Wilcione. A definição da fitoterapia é uma ciência que estuda todas as funções terapêuticas relacionadas a plantas. Então, tudo que é fármaco, tudo que é produto farmacêutico, seja um extrato, uma tintura, uma pomada, uma cápsula, um chá, que é de origem de plantas, entra dentro da fitoterapia, entra como medicamento fitoterápico. E, logicamente, que tenha uma eficácia comprovada cientificamente. O histórico da fitoterapia, ele remonta a 300 a.C. Começou na China, quando o imperador Shang Xingqi descreveu as propriedades do ginseng e da cânfora pela primeira vez. É uma das práticas mais antigas terapêuticas. Começou com os boticários e a gente tem relatos de 1500 a.C., tem origens tanto no conhecimento popular, que nós chamamos de etnobotânica, como na experiência científica, que é a etnofarmacologia. Ou seja, tudo que é de conhecimento popular, que consegue ser comprovado e tenha uma função farmacológica, um tratamento terapêutico, definido como a fitoterapia. As plantas, elas contêm princípios ativos, né, que são capazes de curar diversas doenças. E foi a partir desse conhecimento dessas possíveis propriedades que surgiu também a própria medicina alopática moderna. Como que funciona isso? Um medicamento de origem fitoterápico, ele pode, a princípio, ser descoberto uma molécula de origem de uma planta e, a partir daí, conseguir sintetizar essa molécula em laboratório, produzir em larga escala, e aí você passa a ter um medicamento alopático. É mais fácil você obter, por síntese, determinados compostos do que diretamente da planta, mesmo que ele tenha sido descoberto através de uma planta, né? Inicialmente, através de uma planta. A definição do medicamento fitoterápico é diferente da fitoterapia, que é a ciência em si. Os fitoterápicos, eles são preparações elaboradas por técnicas de farmácia, emprega-se, né, todo o conceito da farmacotécnica, em que são utilizados a partir de extratos das plantas, né, o óleo bruto, o óleo essencial, e aí eles são produzidos de forma industrial. E a fitoterapia essa ciência que engloba, além das preparações fitofarmacológicas, dos medicamentos fitoterápicos, o uso das plantas, o uso popular das plantas em si. As vantagens da fitoterapia. A gente pode definir como sendo aí essas quatro, mas principalmente é uma alternativa barata, de fácil obtenção. Tudo que você compra diretamente de uma farmácia que tenha sido um preparo ali registrado como fitoterápica, ela tem uma eficácia comprovada. A gente tem muitas espécies que têm a eficácia comprovada da terapêutica. É oferecida como uma prática integrativa e complementar pelo SUS e possui menos efeitos colaterais. Né? Em diversas plantas, diversas espécies que são utilizadas possuem menos efeitos colaterais. Então, as desvantagens da fitoterapia. A automedicação. A gente tem que ter muito cuidado, muito cautela quanto profissional farmacêutico, porque a pessoa, ela tem um conhecimento vasto, né? Pode ter um conhecimento vasto sobre as plantas, sobre chás e tudo, e fazer ali, obter de uma forma muito fácil, fazer um chá, tomar, ou até mesmo uma cocção,
enfim, e não verificar questão de dosagem, questão de eficácia, de comprovação, porque uma planta não significa que ela tenha um efeito terapêutico para uma determinada patologia ou um determinado mal-estar, não significa que nela em si também ela não apresente algum tipo de composto ou molécula que pode ser prejudicial em outros pontos. Por exemplo, uma planta que seja eficiente para úlceras gastrointestinais pode causar também um problema no rim. Então, por isso que tem que estar sempre verificando essa comprovação, esse isolamento ali do extrato bruto, para estar sabendo exatamente que composto ativo que tem a função e o que a gente está colocando no medicamento que a gente vai dispensar. Essas ações prejudiciais para quem tem pressão alta, para mulheres em estado de gestação, tem que ter muito cuidado. Os principais problemas causados com o uso indiscriminado dessas plantas pode ser as reações alérgicas, os efeitos tóxicos graves em vários órgãos e até mesmo o desenvolvimento de certos tipos de câncer. Então, é o que eu tinha mencionado, a gente tem que ter cuidado com o que a gente está tomando. Não é porque é a base de plantas que significa que não possa causar outros problemas de forma sistêmica no corpo. Bom, os cuidados que a gente tem que ter ao preparar um medicamento fitoterápico partem do princípio, assim, de preparar o medicamento preferencialmente com plantas colhidas há pouco tempo. Ou seja, quanto mais velha tiver a planta ali, um cantinho ali, não é bom você usar, porque ela pode perder o efeito terapêutico dela. Usar a planta que seja conhecida. Você tem que ter noção do que você está usando. Você tem que conhecer com a base científica, as referências, de que realmente aquela planta ela é empregada para tal terapêutica. Consultar sempre um profissional, né? Na dúvida. Não coletar a planta perto de fossa, de lixo, esgoto, locais tratados com agrotóxicos ou beira de estradas. Todo o processo da produção de fitoterápicos, ela começa com o fato de o manejo da própria plantação. Começa com determinadas espécies têm as características certas que devem ser manuseadas, deve ser plantado, um tipo de solo característico. Algumas tem que tomar muita luz, outras não. Então, depende de tudo isso. Tudo isso tem que ser analisado. Você não pode coletar perto desses locais sem nenhuma procedência, porque pode passar algum resíduo tóxico para a planta em si, que não vai fazer mal no desenvolvimento dela, mas que ao você ingerir ou tomar um chá ou alguma coisa daquela planta, pode fazer mal para você. As plantas medicinais, elas devem ser secas de forma adequada para que você não perca o princípio ativo. Até um ponto que ela se torna bem quebradiça antes de você fazer o preparo. Então, é muito importante que seja seca. Determinadas espécies têm as suas características. Então, uma pode ser secada à luz do sol, outras em câmaras, outras têm que ser sem presença de luz, em estufa. Depende da espécie que você está utilizando. Não armazenar essas plantas medicinais por longo período, como a gente já tinha mencionado, elas podem perder os efeitos. Evitar misturas de plantas, pois a combinação entre elas pode resultar em efeitos imprevisíveis. Então, se você não tem conhecimento de como seriam essas duas atuando juntas no organismo, não mistura as espécies. Somente se houver uma comprovação científica de que pode empregar, e aí não teria problema. Não utilizar durante a gravidez, a não ser que seja sob orientação médica. Evitar utilizar chás laxantes ou diuréticos para emagrecer, que é um dos principais focos do emprego da fitoterapia para muitas pessoas é usar chás para para esse fim, para esses benefícios, para emagrecer. Bom, a gente tem sempre que buscar informações com os profissionais de saúde, sempre, seja com o profissional prescritor,
seja como farmacêutico, informar o seu médico qualquer tipo de reação desagradável que aconteça enquanto você estiver usando essas plantas, plantas medicinais ou fitoterápicos. Assim como o medicamento alopático, a planta em si, a produção do fitoterápico também passa por todas as etapas. E uma delas é a farmacovigilância. Então, qualquer reação tem que ser sempre comunicada para estar fazendo aí esse acompanhamento. Observar os cuidados especiais, né? Como a gente já mencionou, com gestantes, lactantes, crianças, idosos. Informar o seu médico se você está utilizando uma planta medicinal ou um fitoterápico, principalmente antes de cirurgias. Por exemplo, o ginkgo biloba, ele não é recomendado para pacientes que vão passar por cirurgias que requerem um longo período, ou seja, anestesia geral. E se for muito invasiva, né? O ginkgo biloba, ele atua no processo, ele não facilita o processo de cicatrização e ele pode causar hemorragias. Então, não é recomendado que a pessoa esteja fazendo uso e passe por uma cirurgia. Adquirir fitoterápicos apenas em farmácias e drogarias autorizadas pela vigilância sanitária. Então, tem que ter cuidado aonde compra, cuidado com a internet, cuidado com medicamentos que compra fora do país, que não tem o registro da Anvisa. Não significa que é produzido nos Estados Unidos ou em outros países e que tem registro lá que você possa estar utilizando aqui, entendeu? Seguir as orientações da bula, rotulagem, sempre. Observar a data de validade, nunca tomar medicamento vencido. Seguir corretamente os cuidados de armazenamento, proteger da luz, calor, umidade, sempre verificar. Ter um cuidado ao associar esses medicamentos, porque pode promover a diminuição dos efeitos ou provocar reações indesejadas. Então, sempre cuidar com o que você está usando, seja um fitoterápico com outro fitoterápico ou um fitoterápico com um alopático, porque pode haver reação aí sim. E aquele velho conceito do se é natural, não faz mal. Então, a gente tem que ter todo um cuidado, porque esse consumo de medicamentos fitoterápicos, bem como de plantas in natura, ele é muito estimulado na base do velho mito, é natural, não vai fazer mal. Porém, ao contrário dessa crença, né, das pessoas, a crença popular, muito difundida, diversas reações, como a intoxicação, enjoo, irritações, edema e até a morte pode acontecer com o uso desses medicamentos. Então, o uso popular de fitoterápicos, ele tem se tornado cada vez mais popular entre as pessoas. Inúmeros medicamentos estão surgindo no mercado com o termo de produto natural. Então, eles prometem inúmeras coisas, e dentre elas, a maior eficácia terapêutica e a ausência de efeitos colaterais. E o que, na realidade, isso é uma grande mentira. É mais marketing, né? Essa questão da ausência de efeitos colaterais, que vem o que a Kelly acabou de falar, do termo de se é natural, não faz mal. Então, as pessoas acreditam nisso e acabam fazendo uso de diversos medicamentos naturais, e isso faz com que prejudique muito a saúde. E a grande parte desses medicamentos, a gente utiliza plantas da flora estrangeira brasileira como a matéria-prima, e eles vêm principalmente com as finalidades de acalmar, cicatrizar, expectorar, engordar, emagrecer, questão de depressão. Então, ao se utilizar as plantas como medicamento, é necessário ter cautela, porque como eu disse anteriormente, o marketing ele vai bater nessa tecla de que se é natural não faz mal. Então, muitas vezes as pessoas utilizam o medicamento natural juntamente com outros medicamentos, e isso tem um apelo muito grande na questão da interação medicamentosa. Um exemplo, por exemplo, de que faz mal, o que é natural também faz mal, é a cocaína, que ela é derivada de uma planta, de um produto natural, e ela faz mal. A morfina, a Comigo Ninguém Pode.
E todos os medicamentos, inclusive os naturais fitoterápicos, eles devem ser usados segundo a orientação médica. A maioria do uso de fitoterápicos está ligada a remédios para emagrecer. Há poucos dias tivemos o falecimento dessa enfermeira de 42 anos, que ela foi diagnosticada com hepatite fulminante decorrente do consumo de um composto de ervas para emagrecimento, que no caso são essas 50 ervas emagrecedoras que eles propõem. Inclusive, esse medicamento foi proibido pela Anvisa, ele não pode mais ser vendido, ele está proibido pela Anvisa. Saiu essa notícia no dia 28/2, e ele está totalmente proibido, ninguém mais pode vender, não pode mais ser entregar nas farmácias, comercializar de forma alguma. Outra morte que tivemos, que foi considerado também com o uso de medicamentos para emagrecimento, foi a morte da cantora Paulinha Abelha. Um excesso de remédios para emagrecer levou a uma insuficiência renal que causou a morte da cantora. E aí saiu uma notícia essa semana de que o fígado também foi lesionado por substâncias para emagrecer. E na reportagem, a gente lendo a reportagem, aparece que dentre essas substâncias para emagrecer estavam diversos tipos de erva que ela havia feito uso. Bom, agora sobre os registros de fitoterápicos no Brasil, o órgão responsável pelo registro de fitoterápicos no Brasil é a Anvisa, e ela vai determinar alguns aspectos essenciais para que seja realizado esse registro, como a identificação botânica, ou seja, a espécie do vegetal, o padrão de qualidade dessa espécie, e a identificação e a prova de eficácia e segurança. E aí, no registro de fitoterápicos, como uma droga vegetal, ela pode ser um produto tipo extrato, óleo, tintura ou cera. Além disso, os registros hoje eles incluem o gênero do vegetal, o CNPJ da empresa, o número de registro do medicamento e o número de processo na Anvisa. E dentro do site da Anvisa, vocês conseguem ainda achar o VisaLegis, que ele é um sistema de legislação e vigilância sanitária, que ele vai ser o quê? Ele é um registro mais técnico, ou seja, ele é uma base de dados que vai abranger a legislação relacionada à vigilância sanitária nos âmbitos federal, estadual e municipal. Então, provavelmente, assim, quando você quer pesquisar algum medicamento do seu município ali, você pode colocar o seu município e fazer essa pesquisa da vigilância sanitária para saber se está tudo ok com o medicamento. E aí, nessa base de dados, como foi dito, é possível fazer busca de registro de um medicamento fitoterápico, como, por exemplo, o nome comercial, o princípio ativo, o nome da empresa detentora do registro, número de processo e tudo como foi dito anteriormente. O DataVisa, ele já é um tipo de acesso restrito. Ele é um sistema interno de cadastramento de dados realizados pela própria Anvisa. E aí, nesse print que eu tirei aqui para vocês verem, quando você digita lá DataVisa, vocês vão ver que aparece acesso restrito aos coordenadores de Visa estadual previamente cadastrados. Aí aparece lá, se você ainda não é coordenador e não possui cadastro, entre em contato com a Anvisa pelo e-mail. Então, assim, a gente que não tem cadastro não consegue acessar de forma alguma. E aí, as informações que vão conter nesse sistema, elas incluem a composição, formulação, formas farmacêuticas que podem ser encontradas nesse medicamento, a validade, as especificações da embalagem e também os cuidados de conservação. Então, dentro dessa parte de registro, né, de medicamentos fitoterápicos, a gente tem as políticas nacionais sobre o uso de plantas medicinais e fitoterápicos. E a gente sabe que o Brasil ele tem uma longa história do uso de plantas medicinais para tratamento de enfermidades, né, pela população. E com base nesses conhecimentos populares transmitidos oralmente,
o uso de plantas medicinais e, consequentemente, fitoterápicos é amplamente utilizado, principalmente atualmente. E aí foi criada, então, a Política Nacional de Medicamentos, que, a partir do Decreto 3.916, de outubro de 1998, institucionou o primeiro decreto criado após a criação do SUS na área de assistência farmacêutica e que adotou a RENAME em suas diretrizes e prioridades como uma importante ferramenta para promover o uso racional de medicamentos, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. E, atualmente, o conceito da RENAME inclui a escolha e padronização de todos os medicamentos utilizados no tratamento de doenças e de agravos no campo do SUS. E as plantas, elas formam o elemento básico da RENAME, que inclui, então, drogas e derivados vegetais também para a produção de preparações fitoterápicas. E em 2020, a RENAME ela contava com 14 espécies disponíveis para distribuição à população, né? Então, a partir dessa política que foi criada da RENAME e após, então, a introdução das plantas medicinais na RENAME, a gente tem aí 14 espécies no ano de 2020 que estavam incluídas para distribuição à população, né? Para prescrição e para ser usada. Então, a gente tem a alcachofra, que era utilizada de 24 miligramas a 48 miligramas de derivados de ácido cafeolínico expressos em ácido clorogênico em dose diária, na forma farmacêutica de cápsula, comprimido, solução oral e tintura, e era um componente básico da RENAME. Também tínhamos a aroeira, usada em 1,932 miligramas de ácido gálico em dose diária, na forma de gel vaginal ou óvulo vaginal, também como um componente básico da RENAME. Também a babosa, muito conhecida e utilizada, né? Usada em 10 a 70% na forma de gel fresco, na forma de creme e gel, também como componente básico. Também tínhamos a cáscara sagrada, que era usado como 20 miligramas a 30 miligramas de derivados de hidroxiantracênicos expressos em casca uriduzar em dose diária, também na forma de cápsula e tintura, também como um componente básico. Também a espinheira santana, usada em 60 miligramas a 90 miligramas de taninos totais expressos em pirogalol, também em dose diária, na forma de cápsula, tintura, suspensão oral e emulsão oral, também como componente básico. Ainda temos a espécie conhecida popularmente como garro-diabo, na sua concentração de 30 miligramas a 100 miligramas de arpadagosídeo ou 45 a 150 miligramas de iridóides totais expressos em arpagosídeos, em dose diária também, na forma farmacêutica de cápsula, comprimido de liberação retardada, e também era um componente básico. Também o guaco, que era usado de 0,5 miligramas a 5 miligramas de cumarina em dose diária, também na forma farmacêutica de tintura, xarope e solução oral, como componente básico da RENAME. O hortelã também era utilizado de 60 a 440 miligramas de mentol, e 28 a 256 miligramas de mentona, também em dose diária, na forma de cápsula. A isoflavona de soja também era incluída na RENAME em 2020, sendo usada a concentração de 50 miligramas a 120 miligramas de isoflavonas em dose diária. A forma farmacêutica utilizada era de cápsula e comprimido, também como componente básico. O plantago, também utilizado em 3 gramas a 30 gramas em dose diária, na forma de pó para suspensão oral, também como componente básico da RENAME. E o salgueiro, que era usado de 60 miligramas a 240 miligramas de salicina em dose diária também, na forma de comprimido, solução oral e elixir, também como componente básico da RENAME. E o unha de gato, que era usado na concentração de 0,9 miligramas de alcaloides oxindólicos pentacíclicos, nas formas farmacêuticas de cápsula, comprimido e gel. Também era componente básico da RENAME. Então, todas essas 14 espécies citadas estavam disponíveis no ano de 2020
para a distribuição à população, né, a partir da prescrição médica e farmacêutica, para o uso popular aí, para tratamento de diversas enfermidades. E então, também dentro das políticas nacionais de plantas medicinais e fitoterápicos, o Ministério da Saúde ele mantém uma lista de plantas de uso terapêutico, né? E dependendo dos estudos que são realizados com essa planta, elas são incluídas ou no RNSUS ou no RENAFITO. Então, o RNSUS ele é a Relação Nacional de Plantas de Interesse para o SUS, que ele lista as plantas de uso medicinais populares que necessitam ainda de maiores verificações para comprovação de suas atividades e não efeitos tóxicos, né? E a partir do momento que essas plantas elas são comprovadas cientificamente e elas são aprovadas, elas começam a fazer parte do RENAFITO, que é a Relação Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que subsidia a prescrição de fitoterápicos no âmbito de serviços de saúde do SUS. Então, a partir do momento que elas são incluídas no RENAFITO, elas começam a ser prescritas para uso na população. E a prescrição de fitoterápicos no Brasil, a prescrição inicialmente no Brasil ela é responsabilidade de um profissional legalmente habilitado, né? Então, na maioria das vezes, a prescrição é realizada por um médico, mas também há outros profissionais que são habilitados por suas legislações a fazerem a prescrição de medicamentos, incluindo medicamentos fitoterápicos, como é o caso dos dentistas, farmacêuticos e nutricionistas, que possuem essa legislação específica. E para os farmacêuticos, a prescrição é regulamentada na Resolução 546, de 21 de julho de 2011, onde foi habilitado que, exceto nos casos de medicamentos fitoterápicos que sejam necessários à prescrição médica, o profissional farmacêutico é o profissional habilitado para fazer essa prescrição e dispensação do medicamento fitoterápico. E o Conselho Federal de Farmácia, ele conceitua a indicação de medicamentos como sendo a ação farmacêutica, que o farmacêutico poderá, então, dispensar plantas medicinais ou medicamentos fitoterápicos isentos de prescrição. Então, aqui estão nossas referências bibliográficas e muito obrigada.